vai nos conduzir, trazendo-nos à exposição da noite. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino amigo, possa encontrar o nosso coração e também o nosso entendimento nesta noite. Nesses dias que voltamos a essa casa que com tanta alegria nos recebe, e sentimos a profusão desses sentimentos, e por isso tudo, a nossa grande honra de estar repartindo com vocês esses momentos dessa noite. Essa casa que abre as suas portas e a sua proposição do caminho do Evangelho, vejam só. E esse caminho é um caminho largo, é um caminho cheio de esperança. E quando nós nos encontramos nessa noite, nesse ano, poderíamos dizer assim, comemorando essa data especialíssima, os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses momentos que marcaram a história, porque quando o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para nós as revelações de Jesus, agora com essa ótica mais ampliada que o Espiritismo oferece, é natural que nós ainda hoje vibremos com essas excelentes notícias. Então, fica aí demarcado esse ano para que a gente possa homenagear de certa forma, embora que palidamente, mas homenagearmos sim o Evangelho de Jesus. Quando nós estávamos preparando o tema para repartir com vocês, muitas coisas assomam a nossa mente e a nossa proposição era como encontrar Jesus. Como é que Jesus permanece em nossas vidas? Como é que a mensagem de Jesus passa a fazer parte de nossas vidas? Porque algumas vezes a gente, até por causa da tradição que viemos, em função da igreja, em função desses contatos pelas igrejas tradicionais, a mensagem de Jesus fica como apenas algo para ser estudado. Então, no dia de hoje, eu gostaria de conversar com vocês justamente nesse momento, né? Como é que a mensagem de Jesus passa a se comunicar com o meu dia a dia? Quando decidimos buscar isto como o viés da nossa conversa, como a tônica da nossa conversa, eu posso dizer que eu tive uma experiência pessoal. E essa experiência pessoal, você sabe que é difícil, tantas pessoas que mal nos conhecem, algumas já são amigas, algumas são irmãs, algumas nos compreendem e outras nos compreenderão ao longo do tempo. Mas, nós vindo de outra casa espírita, será que poderíamos falar das coisas da nossa intimidade? E daí eu lembrei da cara do seu Osíris, do seu Nivaldo, do Odilon. Daí eu lembrei de vocês, né? Eu disse, vale a pena. E eu vou me permitir repartir com vocês uma experiência pessoal que não tem nenhum outro objetivo, senão a de iniciar a nossa conversa acerca da mensagem de Jesus.
As outras vezes, inclusive aqui nesta casa, que estivemos aqui, nós estabelecemos um tema. Talvez alguns se lembram, porque algumas pessoas disseram, eu já ouvi a sua palestra aqui. E o tema da palestra que havíamos escolhido naquele momento era o seguinte: a razão da dor. Falamos sobre a razão da dor. Qual o motivo, quais aquelas razões profundas que as pessoas sofrem, o porquê da dor. E conversamos sobre o porquê da dor. E como nós vamos conversando em várias casas espíritas, essa palestra eu acabei fazendo várias vezes, em muitas casas espíritas, o porquê da dor. E isso tudo aconteceu durante o ano passado e início desse ano. Pois bem, um dia Deus resolveu bater lá em casa de uma forma mais presente. E Ele nos deixou um presente, realmente. E esse presente foi interessante. Já que você falou tanto sobre a razão da dor, que tal você aprender um pouquinho com ela? Já que você falou para os outros que a dor é importante para a gente aprender, já que você falou tanto das razões da dor, que ela nos faz crescer, agora chegou a tua hora. E Deus nos presenteou com alguns momentos que tiraram-nos daquela tranquilidade que vínhamos de então. Então a dor, e eu não vou me estender sobre ela, mas a dor bateu lá em casa. E batendo lá em casa, nós começamos a fazer uma reflexão. Pois bem, eu nunca falei sobre isso para as pessoas. Eu vou à casa espírita 3 ou 4 vezes por semana. Eu sento nos bancos como vocês estão sentados aí. Quantas vezes nós falando na tribuna espírita, nós vimos algumas lágrimas teimando em descer dos olhos deste ou daquele. Quantas vezes na casa espírita nós oferecemos o nosso ombro amigo àquele que chora, aquele que vem com as dores e que vem buscar o consolo, o bálsamo da doutrina espírita. Quantas vezes na casa espírita, no trabalho, na empresa que trabalhamos, recebemos amigos que estão em sofrimento. E naquele momento a gente dá uma palavra de consolo a elas, a todas as pessoas que nos procuram. E pensando nisso, eu comecei a perceber esse público, né? Comecei a trazer essa imagem que a gente tem daqui, das pessoas umas sentadas ao lado da outra. E daí eu me perguntei, quem é essa pessoa que está ao meu lado? Eu vou pedir a vocês, olhem, não precisa dizer nada, só olhem para a pessoa que está sentada ao teu lado. Se quiser dizer oi, pode dizer também, tá? Essa pessoa que está do teu lado, e alguns sentaram do lado da mulher, né, seu Guilherme? Para não ficar muito longe, né, daquele cheirinho gostoso de casa. Mas essa pessoa que está do teu lado pode ter um filho doente. Essa pessoa que está do teu lado pode ter câncer, pode ter AIDS. Essa pessoa que está do teu lado pode ter sofrido, pode estar desempregado, ela pode não ter comida para dar aos seus filhos. Ela pode, como eu já participei de atividades, tendo vindo à palestra de barco ou a pé, andando quilômetros para estar aqui. Mas não é uma outra pessoa. A pessoa está do meu lado, ela está aqui, ela está participando do mesmo conjunto que eu. E eu comecei a pensar sobre isso. O que é
que essa pessoa que está do meu lado precisa. O que ele quer ouvir da mensagem de Jesus que possa, então, alevantar o seu ânimo? E às vezes a gente terceiriza isso, né? Ô, seu Nivaldo, dá uma palavra de consolo. Às vezes a gente diz assim, ó, vai lá, que o palestrante vai falar coisa boa para vocês. Ah, lá na casa espírita, lá tem um monte de gente boa. Lá eles podem te ajudar. E eu me perguntei, porque eu estava sentado junto com vocês aí, o que eu posso fazer para aquela pessoa que eu acabei de olhar? Valia a pena até a gente meditar um pouquinho, tentar trazer de novo à mente aquela imagem que a gente viu quando a gente disse oi, e tragam à sua mente e dizem assim, ó, o que será que essa pessoa que está ao meu lado precisa? O que será que ela precisa? Será que eu posso oferecer alguma coisa para ela? Será que eu posso orar por ela? Será que ela está precisando de alguma coisa? Então, essa, para mim, foi a reflexão que eu queria repartir com vocês. Porque foi uma experiência pessoal, porque a dor bateu na minha casa e eu senti a dor sentado na casa espírita, recebendo informações consoladoras para mim. Então, quando a gente percebe a mensagem de Jesus, essa deveria ser a nossos primeiros pensamentos. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso fazer pelas pessoas? E vocês acreditam que podem fazer as coisas? Sim ou não? Podemos, claro que podemos. Yes, we can, dizia o presidente dos Estados Unidos. Sim, nós podemos, claro que podemos. Porque conhecemos algo que muitas pessoas não conhecem. Veja como nós somos privilegiados. Quando aquela porta se abre e a gente tem a oportunidade de estar aqui, quantas pessoas agora estão nos hospitais que não puderam estar aqui? Quantas pessoas que por um motivo ou outro estão trabalhando? Porque eu me encontro aqui e o outro não está. Há muitos drogados que não têm consciência suficiente para escolher estar aqui. Há esposas, normalmente isso acontece com as mulheres, que os maridos não permitem estar aqui. Vocês conhecem? Eu conheço. Não importam os motivos, importa que a gente está aqui. Isso, por si só, já é um motivo de grande alegria, porque a partir daqui nós podemos tirar reflexões e procedimentos novos para nossas vidas. E aí eu me coloco num lugar especial. Eu acho que todo mundo aqui ficou sabendo que no final do ano, alguns até fizeram as suas apostas, nós tivemos a Mega da Virada. Alguém jogou? Pode contar, não tem problema. Eu sei que muita gente jogou. E jogou na Mega da Virada com aquela alegria. Mais de 200 milhões. 200 milhões de reais. Então, quando eu começo a imaginar isso aí, eu não sei nem o que faria com tanto dinheiro, né? Talvez aqui deve ter muita gente que saiba o que fazer. Eu nem sei para que lado que ia correr, né? Muito bem, mas daí foram vários ganhadores. Cada um ganhou 52 milhões de reais.
Já imaginaram esse dinheiro todo? Então aquilo ficou uma festa. Imagine a alegria. Imagine vocês receberem a notícia que ganharam 52 milhões. O que vocês acham? Alegria pura, né? Todo mundo, eu tenho certeza. Alguém ia ficar triste ele ganhar? Não? Ah, bom. Eu sei que, eu estou falando assim, né? Mas eu sei que tem o seu Osíris lá, nem ia ligar, né, seu Osíris? Só ia melhorar um pouquinho só a conta, mas quem tem tanto que nem o senhor, né, seu Osíris? Para que um pouco mais, né? Não ia fazer nem diferença. O seu Nivaldo, então, ele já me disse, né? Eu ia distribuir tudo, porque eu não preciso, né, seu Nivaldo? Eu já ia distribuir tudo, né? A gente está cheio, está com o bolso cheio. Mas fora eles, né? Fora eles, a gente que é mais normal, e isso é comum. As pessoas se enchem de alegria por ter ganho esse montoeira de dinheiro. E há algumas pessoas, eu lembro desse momento, que não foram nem trabalhar. Elas já abandonaram. Teve um hospital, acho que vocês ficaram sabendo, que o hospital ficou sem funcionário, porque eles fizeram uma vaquinha entre eles para ganhar, então todos ficaram ricos de um dia para o outro. E esses mesmo não foram trabalhar. Em compensação, teve um outro ganhador que estava lá, inclusive nem apareceu a fisionomia dele na reportagem, porque ele estava trabalhando, ele estava lá tirando pedido na sua loja lá, trabalhando normalmente. Eu achei muito interessante, fiquei curioso com essa situação desse indivíduo que continua trabalhando. Eu achei bacana da parte dele, que o dinheiro não ia fazer diferença para ele queria mesmo a oportunidade do trabalho. Mas o que eu queria tirar, que eu estou lembrando dessa mega da virada, é a alegria de ganhar tanto dinheiro. E eu tenho certeza que vocês ficariam muito felizes. Não iam ficar? Ia contar para todo mundo, quer dizer, nem para todo mundo, né? Mas pelo menos ia fazer uma diferença para muitas pessoas. E a gente sempre recebe isso com alegria. É como se a gente tivesse descoberto um tesouro. Pois bem, eu quero deixar isso para a gente refletir um pouco, porque eu quero contar uma outra história. Puxa vida, eu estava envolvido nela também. Mas hoje é o dia de contar a história, eu vou me permitir. Já contei uma, vou contar outra. No ano passado, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de viajar com um palestrante e um grupo de pessoas chamado Haroldo Dutra Dias. Ele foi o tradutor do Evangelho. É uma pessoa fantástica, um coração espetacular. E a gente teve a oportunidade de viajar com ele e fomos fazer os caminhos de Paulo de Tarso. Então estávamos visitando por onde Paulo de Tarso havia passado. Para mim foi uma experiência da vida, realmente foi uma experiência da vida. Pois bem, estávamos nós entre uma cidade dessa que Paulo de Tarso teria passado e outra, nós paramos numa determinada cidade. E aquele dia, especificamente da viagem, que durou vários dias, nós não tínhamos nenhuma atividade específica, né? Daquela que a gente ia buscar os tesouros da viagem, né? Aqueles tesouros que Paulo de Tarso deixara para todos nós. Então, como naquele dia estava livre, uns fizeram um passeio, outros fizeram outro passeio. Daí, eu, a minha esposa e um casal, fizemos o nosso passeio afastado dos demais, ou na mesma cidade, mas sem aquele compromisso de estar junto. Pois bem, estávamos lá trafegando e tudo mais, de repente eu vejo um grupinho no qual está uma das pessoas é o Haroldo. E o Haroldo todo contente, contente, alegre por aquilo que ele tinha visto. E, passado, a gente se distanciou e nos encontramos num determinado lugar turístico da cidade e ele estava lá naquele lugar turístico. Quando eu encontro o Haroldo nesse outro lugar turístico, imagine aquele cara dos 52 milhões, sabe? Ele saltitava, ele estava alegre, estava descontrolado, até assim de tanto
de tanta alegria que ele estava. E eu não entendi nada, né? Não estava vendo nada de diferente. Paulo, mas veja lá, ele tira uma foto. Tira uma foto do quê? Tinha uma cadeia de montanhas, né? A gente estava numa espécie de um forte, assim, né? Algo parecido com um forte, e tinha umas montanhas profundas. Ele disse, mas Paulo, olha lá, ó, é o Monte Taurus. Muito prazer, Paulo, Monte Taurus. Pois bem, né? Monte Taurus. Não tinha me dado. Mas Paulo, olha lá o Monte Taurus. Tira uma fotografia minha com o Monte Taurus para trás. E eu, tá bom, vou tirar, né? Tirei a foto dele. E ele contente com aquilo lá. Parecia uma criança. Eu disse, mas que motivo de tanta alegria? Mas Paulo, nesse Monte Taurus, daí ele me contou e contextualizou, né, que no Monte Taurus, Paulo de Tarso e Barnabé estiveram. Quem leu Paulo e Estevão sabe agora do que é a alegria tão grande do nosso irmão Haroldo. Pois bem, é justamente por essa lembrança, né, que nós fomos buscar a história da alegria do Haroldo e do Monte Taurus. Conta-nos, Emmanuel, no seu livro Paulo e Estevão, que eles vinham caminhando, Barnabé e Paulo, e eles iam a caminho, né, passando pela Síria, a caminho de Jerusalém. E nesse caminho, eles, para divulgar o Evangelho, traziam os rolos do Evangelho e as refeições muito escassas, aquilo mínimo de dinheiro e mínimo de provisões. E as dificuldades eram atrozes. Eu vou dizer para vocês, gente, eu passei por lá, as montanhas do Monte Taurus são íngremes. Hoje ainda. E toda a condição extremamente difícil. Imagine para uma caminhada a pé, como faziam Paulo e Barnabé. Pois bem, Paulo e Barnabé se refugiam numa noite em uma caverna. E depois nós tivemos a oportunidade, junto com o Haroldo, ir numa dessas cavernas. Nessa caverna estão eles, lendo o Evangelho e conversando a respeito de um tesouro. Qual era o tesouro? A mensagem de Jesus, que estava expressa através dos Evangelhos. E eles comentavam daqueles rolos, que eram os pergaminhos onde ele tinha a mensagem, o Evangelho de Mateus, e eles comentavam sobre aquele tesouro em uma caverna. Passando por essa caverna, um grupo de meliantes, de assaltantes. O que foi que eles escutaram? Um tesouro. Qual que é a primeira coisa que eles trouxeram à mente? Muito dinheiro, muita riqueza. Eles viram eles com alguns pergaminhos, eles disseram, só pode ser o mapa do tesouro. Não teve dúvida. Entraram na caverna e quiseram tirar. Daí eles explicaram que o tesouro que eles estavam falando era a mensagem de Jesus. Os assaltantes não acreditaram nisso. Levaram o pouco dinheiro que eles carregavam e os rolos do Evangelho. Os dois estavam ali, querendo traduzir a mensagem do Evangelho para muitas pessoas. E o que eles tinham escrito, os ladrões levavam. Barnabé dizia, nem me preocupa a questão do dinheiro propriamente dito, mas é agora a missão deles, o propósito deles era levar a mensagem de Jesus. E estava ali escrito como é que eles teriam que se socorrer apenas da sua memória. Pois bem,
Aí que o valoroso Paulo de Tarso se levanta novamente e diz: Barnabé, não se preocupe, porque nós teremos outras oportunidades, nós teremos condições de fazer. E não se preocupe principalmente porque eu tenho uma coisa para te mostrar. Coloca a mão nas dobras da túnica e retira um outro evangelho que ele, logo antes da sua viagem, teria recebido das mãos de Pedro. Então aquele era o evangelho que teria sido compulsado por Pedro muitas vezes, que ele tinha presenteado a Paulo de Tarso antes do início da sua viagem. E então, aquele tesouro que eles tinham, eles passariam ainda novamente a ter. Por quê? Porque Paulo de Tarso tinha recebido das mãos de Pedro. A alegria voltou para os dois. E novamente, eles renderam graças, agradeceram, mesmo tendo sido assaltados. Por quê? Que tipo de tesouro, que tipo de emoção, que tipo de desejo tinham Paulo e Barnabé naquele momento? E aí a gente compara com as alegrias que nós temos quando recebemos as coisas materiais. Será que as temos em um mesmo peso as alegrias que recebemos das coisas espirituais? Quando a gente recebe a oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de ler um livro como Paulo e Estevão, que é um tesouro inigualável, será que nós nos colocamos diante das coisas espirituais com a mesma alegria? Será que se nós oferecêssemos hoje um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos, a algum de nós encararíamos como um tesouro, assim como Paulo e Barnabé? Será que encararíamos? Do mesmo jeito, com a mesma alegria que receberíamos 52 milhões da Mega Sena? Será que essas questões de ordem espiritual para nós têm valores parecidos ou totalmente diversos? Conseguimos nos alegrar com as coisas do Espírito? Todos temos amigos. Eu tenho certeza que aqui cada um tem um amigo. Quando um amigo liga para dizer: olá, como você está? É um tesouro ou não é? E valorizamos isso? Quando a gente pega o nosso pequenininho, nosso filho que vem e nos abraça, nos dá um beijo. Vou falar uma coisa que as mulheres não vão gostar. Quando as crianças fazem bagunça em casa, e que a gente reconhece que essas crianças estão fazendo bagunça, é porque elas não estão doentes, a gente fica feliz com isso? Ou só quer dar um safanão na criançada? Será que a gente consegue olhar com outros olhos as coisas? Ou somente as coisas douradas nos chamam a atenção? Essa é uma reflexão importante, porque isso demonstra para nós que na vida de Paulo e Barnabé, a mensagem do Evangelho tinha primazia. Era a coisa mais importante, era o verdadeiro tesouro que eles queriam. E para nós? Será que o único tesouro que a gente dá valor é no dia do pagamento do salário? Eu acho que não. Eu já reconheço em muitas pessoas aqui que esse propósito é um tanto quanto diferente, é um tanto quanto diverso.
Pergunto isso porque a mensagem viva de Jesus necessariamente tem que estar sendo compartilhada dia a dia. Como ele o fez. Como ele o fez. Tem uma passagem do Evangelho que eu gostaria de repartir com vocês, que é a seguinte: a última ceia. Como vocês sabem, a prática, a forma, a cultura do povo judeu é de estarem todos sentados à mesa. Só que o sentado à mesa nossa é um pouquinho diferente do sentado à mesa deles. Tanto que no Evangelho está escrito reclinado à mesa. Eles sentam como se fosse nos joelhos, assim, com os pés para trás. Isso tem toda uma significação para eles. E a outra característica é que nós temos pratos individuais, né? Nós fazemos o nosso prato e nos servimos no nosso prato. A cultura do Oriente Médio é que eles, especialmente dos judeus, que eles comam no mesmo prato. Ou seja, eles servem um prato e eles vão se servindo, muitas vezes com as mãos, se servindo daquele prato coletivo. E eles vão ali se alimentando. E não foi diferente naquele momento, conhecido por todos como sendo a última ceia. Sabem? Lembram desse momento? Então estão os 12 e Jesus. E tem um fato marcante na última ceia. Porque naquele momento, Jesus já sabia que um ia trair. Não sabia? E ele disse então: aquele que come comigo, né? Aquele que está comendo comigo, é que vai me trair. Bom, os 12 estão comendo, é um prato só, todos estão lá. O que aconteceu? Todo mundo ficou com interrogação. Né? Comendo junto com Jesus, todos estavam. E Jesus diz que entre os 12, alguém ia trair. Se você estivesse nessa ceia, como é que ia ficar? Porque eles se perguntaram: será que eu vou trair Jesus? E foi isso que eles fizeram. Eles perguntaram para Jesus. E eles perguntaram assim, ó: porventura serei eu? E foi. Um por um. Todos disseram: porventura serei eu? Daí chegou na vez daquele que iria o trair. Quem era? Judas. Ele pergunta: Senhor, porventura serei eu? E aí a gente começa a imaginar, porque na cabeça de Judas, toda aquela proposta que tinham feito e aquilo que ele já havia combinado, por aquelas questões políticas que não vem ao caso nós discutirmos hoje, mas, pergunta ele, agora imagine os olhar de Jesus, aqueles pedaços de céu nos olhos de Jesus, olhando-te profundamente. E Jesus disse, sem reprimenda, disse assim: tu é quem dizes. Não repreende e continua a ceia. E daí aquela história que a gente sabe, reparte o pão, do vinho e tudo mais. Após isso, segue-se a paixão de Cristo. Também não cabe aqui, nesse momento, nós discutirmos, que não é a nossa proposta. Mas a pergunta permanece: porventura serei eu? E quando nós lemos isso, a gente começa a perguntar de si para consigo: será que apenas Judas, porque ele já se redimiu, né?
Ele já sofreu, já teve as suas dificuldades e já avançou. A história dele é linda. Leon Denis retrata com muita propriedade. Então, a gente olha para a vida de Judas, ele sabe que errou e pergunta a Jesus: porventura serei eu? A nossa vida é uma vida cristã? Será que, voltando ao início da nossa conversa, aquela pessoa que está ao nosso lado, e que hoje a gente sabe, né? Tem uma pessoa sentada ao nosso lado, né? Mas na nossa vida tem muitas pessoas ao nosso lado. Aqui é apenas um lego, né? Uma brincadeira, é alguma coisa didática para a gente refletir. Quem é que está sentado ao nosso lado na nossa vida? Quem que tem um colega de trabalho, um vizinho, um amigo do centro espírita, uma criança com dificuldade? Quem tem alguém que está sentado ao lado e que estendeu a mão ou que não estendeu a mão? Se nós estivéssemos ao lado de Jesus e perguntássemos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual seria a resposta de Jesus? Ajudo ou não ajudo? Qual seria? Qual seria? Ajudo. Nós temos ajudado? Eu não vou responder isso. Eu só vou fazer a pergunta: porventura serei eu que vou trair o Senhor? Ou seja, porventura serei eu que conheço a sua mensagem, que não farei isso que o Senhor sugere, que é ajudar? Não sei se ficou claro, eu vou repetir para a gente entender melhor. Tem alguém que precisa ao nosso lado. Jesus nos diz: ajude. E a gente não ajuda. E Jesus nos pergunta: alguém aqui vai me trair? Jesus está falando para todos, né? Todo mundo está comendo com ele, no mesmo lugar. Ele não está acusando ninguém. Não está acusando ninguém. Tanto não acusa que nesse momento, quando Judas diz que é ele que vai trair, Jesus não diz que é ele que traiu, ou que vai trair. Diz assim, ó: você é quem está dizendo. Então, se a gente vai ajudar ou não vai ajudar, quem diz somos nós. Por isso, novamente, não fica acusação nenhuma para ninguém. Mas a gente pode perguntar para Jesus: porventura serei eu quem vou trair? Ou seja, porventura sou eu que não vivo a vida cristã? Sou eu que não ajudo as pessoas? Sou eu que não dou atenção para o meu filho? Sou eu que não dou atenção para minha esposa? Sou eu que, porventura, sou eu? É essa a pergunta que eu gostaria de trazer com vocês para a nossa reflexão. Porque como o dia de hoje é um dia de histórias, eu vou contar mais uma. Uma espetacular. Posso contar mais uma? Só para a gente encerrar aqui. É até 10h30, né? Ah, tá. A gente já termina. Rapidinho. Coisa? 2 minutos. Tem gente que começa a contar a história assim, ó: no início era um verbo. Volta lá atrás para contar toda a história. Mas eu vou contar mais rápido, porque a história é rápida, mas ela é profunda para a gente perceber como que Jesus pode se misturar em nossas vidas. Imaginem, nesse caldo cultural, onde Jesus fazia verdadeiros milagres. Imaginem uma pessoa doente, onde não tinha essa estrutura que nós temos hoje da medicina, como um leproso. A pessoa ficava carcomida, em feridas, com os membros amputando, pustulenta. E Jesus diz: ser curado. E a pessoa é curada. Alguém como Lázaro, que já estava cheirando mal,
e ele diz: Lázaro, levanta e anda. Imaginem aquela pessoa que todos conheciam como cegos de nascença. Jesus cospe, faz lama e ele passa a enxergar. E as pessoas vendo isso. Você já consegue imaginar nos dias de hoje isso acontecendo? Que a gente tem a medicina e a gente vê quase que isso acontecendo, né? Através dos remédios, dos medicamentos, das cirurgias, e as pessoas se renovam. Imagine isso acontecendo ao tempo de Jesus, nesse chamado milagre, porque as pessoas, nós, não compreendíamos. Então, era esse o caldo cultural onde vivia Jesus. E as pessoas bebendo disso. Vocês lembram daquela história do deixar vir as minhas criancinhas de Jesus? Então, imaginem vocês como sendo essa criança, que Jesus pegou no colo e disse: deixar vir as minhas criancinhas. Uma dessas crianças chamava-se Inácio. Inácio de Antioquia. Então imaginem ele vendo, vibrando nesse caldo, encontrando Jesus e estando nesse halo espiritual que vivia Jesus. Já imaginaram? Vocês se sentiram nesse? A gente recebe o passe, às vezes, né? A gente sente aquele frescor ou aquele aquecimento, né? Depende das situações, né? E a gente se sente reconfortado, como se tirasse um peso. E Inácio viveu esse momento com Jesus. Imaginem como é que ele vivia. Pois bem, o tempo passou, ele ficou maduro, ficou jovem, e ele queria, obviamente, divulgar a mensagem de Jesus. Ele bebeu de Jesus a mensagem. E bebendo da mensagem de Jesus, ele estava pronto. E quando ele já estava assim, na flor da juventude, ele vê as pessoas indo ao circo, indo ao martírio, e sendo mortas por causa de Jesus. Qual era o sonho de juventude de Inácio? Qual era? Entregar a sua vida para Jesus. Como fizeram todos os apóstolos. Entregaram a sua vida. Alguns entregaram no circo, outros mortos, enfim, cada um com as suas. E ele, então, vendo aquelas pessoas morrerem por Jesus, ele disse: eu quero dar o meu testemunho. Eu quero morrer por Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Puxa. E aquilo era o sonho dele, era o tesouro dele. Eis que um dia Inácio é tomado e é preso. Então, a alegria. Imagine que ele ia para o circo morrer, gente. E quando ele recebeu a notícia da prisão, ele se encheu de alegria. Quem é que faria isso? Morrer por Jesus? Então imagine, mas ele encheu-se de alegria por causa desse grande movimento que ele vivenciava, porque ele queria entregar a sua vida a Jesus. Pois bem, ele é colocado lá para morrer. Chega o momento, junto com os demais, ele é chamado para o grande momento do seu martírio. Ele cantava hinos de glória, agradecendo a Deus pela oportunidade de oferecer-se e oferecer o seu testemunho. Ele é carregado junto com os demais para o grande circo. Soltam-se as feras e as feras começam a estraçalhar corpos. E elas vão se infartando, comendo e rasgando carnes. E Inácio, pronto, firme, resoluto, ele ia se entregar a Jesus. E o tempo foi passando. E ele via
os demais irmãos sendo mortos. E o tempo passa, e o tempo passa, e nada acontece. Nem um arranhão. Só saíam do circo em duas condições, as pessoas: ou mortas, ou tendo abjurado, negado a Jesus. O tempo de Inácio expirou, as feras já estavam fartas por terem comido as carnes dos demais, e nada ocorre com Inácio. Por que, Deus? Eu queria entregar-me a Jesus. Por que não aceitaste o meu sacrifício, o meu testemunho? E é nesse momento que Inácio vê à sua frente uma grande luz se colocando, dizendo a ele: Inácio, eu desejo sim a sua morte, mas eu desejo a sua vida, que ela vá se acabando pouco a pouco. Portanto, entregue-me a sua vida, mas não com a morte. Inácio então entende que ele tinha a missão de divulgar a mensagem de Jesus e morrer pouco a pouco. Despedem-no do circo, e ele vai para o círculo dos apóstolos então. Qual foi o primeiro olhar que ele recebeu? Você aqui só sai do circo quem tenha negado a Jesus. O início da morte dele começou nessa pergunta. E então, ele é um grande apóstolo, se transforma num grande apóstolo, porque ele começou a morrer em meio aos próprios irmãos que amavam a Jesus, que conheciam a Jesus e que começaram a retirar-lhe a vida desconfiando dele. Assim também é a nossa vida. Quando começamos a nossa conversa, falamos das dores. Falamos dos irmãos que precisam da mensagem de Jesus, daqueles que estão ao nosso lado, assim como nós. São esses os primeiros momentos de morte para nós, porque em reconhecendo na dor, na dificuldade, uma grande oportunidade de experiência, nós precisamos fazer como um ganhador da loteria, que recebendo a dor em nossas casas, em nossos lares, vamos vibrar de alegria, porque essa dor é o primeiro momento que nós vamos estar entregando a nossa vida para a vida verdadeira. Porque com as dores vamos nos libertando daqueles grilhões que nos atavam aos tempos do passado, quando éramos nós que fazíamos os outros sofrerem. Façamos sim como Paulo de Tarso, recebendo esse momento maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, completando os 150 anos, e o recebamos em nossos lares, em nossos corações, com grande festa, como se tivéssemos efetivamente ganhado na mega da virada. Façamos sim, como Paulo de Tarso, recebendo esse tesouro que não tem preço, e que realmente nos conduzirá a um reino que jamais podemos visitar
com os pés na terra, apenas com as nossas mentes, com o nosso espírito. Portanto, meus irmãos, nesse ano que comemoramos o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, esse meigo Rabi, que precisamos trazer à nossa mente aqueles dois olhos faiscando e possamos dizer a Ele: obrigado, Senhor, pela oportunidade da atual encarnação, mas principalmente, obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de Te conhecer.